Então, hoje vamos dar início ao estudo de um dos tecidos mais complexos do corpo humano, o tecido nervoso. De modo geral, o tecido nervoso é aquele que compõe, que faz parte do chamado sistema nervoso. As estruturas, assim como as funções do sistema nervoso, serão estudadas a seguir, mas para o momento, nós precisamos saber que o sistema nervoso é o sistema responsável por emitir ordens específicas direcionadas para partes específicas do nosso corpo, de forma absurdamente rápida. Diferentemente do sistema endócrino, que manda informações de uma célula para outra, de um tecido para o outro, por meio da liberação de hormônios, a informação do sistema nervoso, ela vai se propagar por meio de impulsos elétricos, por meio dos impulsos nervosos. E esses impulsos vão percorrer as células que nós chamamos de neurônios. Então, nós temos aqui a estrutura de um neurônio. O neurônio, ele é a principal célula do tecido nervoso. Isso porque ele é responsável justamente pela propagação do impulso nervoso. Os neurônios, eles estão adaptados tanto para receber quanto para emitir informações. E por isso, eles estão divididos em três estruturas, em três partes bem delimitadas. Cada parte do neurônio ela é responsável por exercer uma função diferente na célula. E nós vamos estudar agora essas partes separadamente. A primeira parte do neurônio, que está localizado na parte mais anterior, ela é chamada de corpo celular ou soma. No corpo celular, encontram-se concentrados o citoplasma da célula, que é essa estrutura em verde, e o núcleo da célula, que é a estrutura em amarelo. Todo o nosso sistema nervoso, ele vai trabalhar à base de eletricidade. E toda essa eletricidade vai ser produzida aqui, no corpo celular do neurônio. Portanto, o corpo celular é a região que vai dar início ao estímulo, que irá percorrer toda a estrutura do neurônio. Outra coisa interessante, do corpo celular vão partir projeções. Essas projeções ou ramificações são os dendritos. O dendrito, ele é responsável por receber mensagens, ou melhor, receber os impulsos nervosos que chegam de outros neurônios. Perdão. Então é isso. É por meio dos dendritos que os neurônios conseguem estabelecer conexões com outros neurônios. E olha só que interessante. Um único dendrito, ele consegue estabelecer ligações com cerca de outros 10.000 neurônios. Então, isso torna o nosso sistema nervoso altamente complexo, capaz de estabelecer várias milhares de ligações. A segunda estrutura que nós vamos estudar é o axônio. O axônio, ele está localizado na parte mediana do corpo celular. O axônio no neurônio, ele é um filamento, e esse filamento que sai aqui do corpo celular, ele vai ser responsável pela condução, pela propagação dos impulsos elétricos. Então, o axônio, é a estrutura que vai conduzir o impulso que veio do corpo celular em direção ao terminal sináptico, que é a próxima estrutura que nós vamos estudar. Antes de estudar aqui o terminal sináptico, a gente vê aqui que o axônio ele está revestido por uma estrutura roxa. Essa estrutura roxa é a famosa bainha de mielina. A bainha de mielina ela é uma estrutura lipídica e no axônio ela vai funcionar como um isolante elétrico. Isso mesmo, isolante
elétrico. Então, ela vai evitar que a energia que foi produzida aqui e que está se propagando pelo axônio seja dissipada. Ela também vai proteger o axônio, vai garantir o bom funcionamento do neurônio e vai fazer com que o impulso elétrico chegue aonde ele precisa chegar, que é no terminal sináptico. O terminal sináptico é a terceira e última estrutura do corpo celular do neurônio. O terminal sináptico, ele vai se unir, é a estrutura que vai se unir aos dendritos do neurônio vizinho. Lembra que quando a gente estudou o corpo celular, a gente viu aqui os dendritos? Então, o terminal sináptico de um neurônio vai se unir aos dendritos do neurônio vizinho. E quando um terminal sináptico de um neurônio estabelece conexão com os dendritos de outro neurônio, nós chamamos de sinapse. Então, esse processo de comunicação, ele é chamado de sinapse. Mas olha só que interessante. O terminal sináptico de um neurônio não estabelece contato físico com os dendritos do neurônio vizinho. Mas então eu pergunto, como é que a informação é transmitida? Bem, pessoal, de modo geral, a informação vai ser transmitida por meio de um processo químico. Então, isso mesmo, o contato entre dois neurônios vai ocorrer através de substâncias químicas, e essas substâncias químicas são os famosos neurotransmissores. Para que a gente possa aprofundar o estudo sobre os neurotransmissores, é importante que vocês leiam o texto da página 254 do nosso livro. Então, esse texto vai trazer um pouco sobre o que é os neurotransmissores, os tipos e as funções no organismo. Então, para que essa sinapse, para que esse contato entre esses dois neurônios ocorra, torna-se necessário que a célula tenha um potencial de ação. Potencial, exatamente aquele conceitozinho que nós estudamos lá na física. Então, até agora nós estudamos a estrutura do neurônio e como ocorre a passagem do impulso elétrico. Então, sai lá do corpo celular e chega aqui no terminal sináptico. Então, para que esse impulso nervoso seja propagado de um neurônio para o outro, é necessário que exista um potencial de ação. E esse potencial de ação ele vai ocorrer através da diferenciação, ou seja, através da diferença entre cargas elétricas de um meio extracelular para um meio intracelular. Essa diferença de cargas elétricas vai provocar uma tensão, uma voltagem, isso mesmo, uma voltagem. E é essa voltagem que vai determinar o potencial de ação. Então, nós temos aqui um neurônio em repouso. Então, o neurônio, digamos que ele está em potencial de repouso. Nós podemos observar uma diferença. Aqui nós temos um neurônio e nós fizemos um corte e ampliamos a estrutura do axônio. Então, podemos observar que aqui nós temos uma diferença de voltagem, ou seja, um meio com determinada carga elétrica e o outro meio com outra predominância de cargas elétricas. Então, o meio extracelular está carregado mais positivamente, aqui, e o meio intracelular está carregado negativamente. Quando o neurônio está em potencial de repouso, o meio extracelular está positivo e o meio intracelular está negativo. Os dois íons importantíssimos que nós precisamos saber nessa questão do potencial é o íon sódio e o íon potássio, ambos de carga elétrica
positiva. Pois bem, o interior de uma célula nervosa, aqui nós temos o interior de uma célula nervosa, ele é carregado negativamente em comparação ao exterior. Então, o meio interior está carregado negativamente em comparação ao meio exterior. Então, quando o neurônio está nessa situação, dizemos que ele está em potencial de repouso. Então, aqui nós temos um neurônio em potencial de repouso. O meio intracelular negativo e o meio extracelular positivo. Mas aí o nosso neurônio recebeu um impulso elétrico, recebeu uma informação. Como é que essa informação vai se propagar? Para que essa informação seja propagada, é necessário que haja a quebra desse potencial de repouso, ou seja, é necessário que se inverta essa ordem aqui das cargas elétricas. Então, o nosso neurônio recebeu uma informação e essa informação, ela vai precisar ser propagada. Então, o nosso potencial de repouso, ele vai ser quebrado. Então, as cargas positivas que estavam mais concentradas fora da célula e as negativas dentro da célula vão se inverter. Mas como é que isso vai se inverter? Como podemos ver na imagem, aqui nós temos a famosa bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio é que vai mediar essa quebra de potencial de repouso, essa diferença de concentração de íons do meio extra e intracelular. Lembramos que a ação dessa bomba, ela foi estudada no capítulo 7 do nosso livro. Então, quando a gente estudou lá os tipos de transporte, nós estudamos a ação dessa bomba. Então, caso vocês tenham dúvida, podem dar uma relida, né, no capítulo 7. Então, pessoal, é isso. Com o potencial de repouso, temos mais cargas positivas fora e mais cargas negativas dentro. Então, o neurônio recebe uma informação, esse potencial de repouso vai ser quebrado. E como vai ser quebrado? Através da ação da bomba de sódio e potássio. Então, nós temos aqui um neurônio despolarizado, ou seja, o neurônio, é interessante que o neurônio tenha a capacidade de inverter sua polarização, ou seja, inverter a posição das suas cargas elétricas. Então, quando o neurônio recebe uma informação, o potencial de repouso ele é quebrado e antes o meio intracelular, que era negativo, passa a ser positivo e o extracelular, que era positivo, passa a ser negativo. Então, quando uma célula nervosa recebe um estímulo, os canais de sódio, localizados aqui, nós temos canais de sódio localizados na membrana, eles vão se abrir. Aqui o sódio. Esses canais vão se abrir. Então, como o sódio está mais concentrado fora da célula, por difusão, o sódio de carga positiva, ele vai entrar na célula. Lembre-se que o sódio tem carga positiva, então ele vai ser atraído pelas cargas negativas do meio intracelular. Então, se tem carga positiva entrando na célula, o meio intracelular começa a se tornar menos negativo. Isso vai acontecer até a célula atingir uma voltagem limiar. Essa voltagem limiar é a voltagem máxima, ou seja, o máximo de cargas positivas dentro da célula. Quando a célula alcançar essa voltagem máxima, outros canais de sódio vão se abrir, mais canais de sódio vão se abrir. E assim, o interior da célula, que antes era negativo, se torna completamente positivo. E isso é chamado de despolarização. Como nós vimos,
no potencial de repouso. Aqui nós temos o potencial de repouso, o meio intranegativo e o meio extranegativo. O neurônio recebe um estímulo, o sódio entra na célula e o que acontece? O meio intrapositivo e o meio extranegativo. Para por aí? Não. Vai ocorrer o processo de repolarização, que é exatamente o contrário do processo anterior. Quando ocorre a completa despolarização da membrana, que é as cargas positivas dentro, por causa da entrada do sódio, quando ocorre a completa despolarização da membrana, os canais de sódio vão se fechar. Quando os canais de sódio se fecham, aqui o canal de sódio, quando esse canal de sódio se fechar, vão se abrir os canais de potássio. Lembre-se que o íon potássio também é positivo e ele também estava concentrado dentro da célula. Então, o potássio, para recuperar a polaridade da membrana, ele vai se concentrar no meio extracelular e esse processo é chamado de repolarização. Quando a membrana é repolarizada, a bomba de sódio e potássio, aqui, a bomba de sódio e potássio, vai garantir que o neurônio volte novamente ao potencial de repouso. Então, nós precisamos ter 3 coisas em mente. O neurônio recebeu um estímulo, esse neurônio estava em potencial de repouso. O meio intracelular negativo e o meio extracelular positivo. Para que esse potencial seja propagado, a membrana vai ser despolarizada, ou seja, vai ocorrer a inversão das cargas elétricas. E para que essa informação saia de um axônio para o próximo, vai ocorrer a repolarização, que é novamente a inversão das cargas elétricas. Então, o impulso nervoso, ele passa de um filamento axonal para o próximo por meio desse processo de quebra de polarização e despolarização da membrana do axônio. Então, é isso, pessoal. Nós estudamos hoje uma introdução à estrutura do neurônio e a essa questão do potencial. Então, é importante que vocês leiam as informações do livro-texto de vocês e resolvam os exercícios para que a gente possa tirar as dúvidas na próxima aula. Até a próxima aula!